Os olhos de Noé também eram descritos como olhos que brilhavam no escuro. Como se o olho, gente, tivesse luz própria. Oi gente, tudo bem? Para tudo pra assistir o vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Noé. Sabe Noé da Arca? Pois é, preparem-se, porque o título do vídeo não é pegadinha não. Noé era extraterrestre. Qumran, Palestina, 1946. No meio do deserto, um pastor leva suas ovelhas. E aí, de repente, ele para e percebe um buraco nas rochas. E então, com o seu cajado, ele fuça nessa caverna e o que ele descobre dentro dessa caverna, ele encontrou jarros que continham manuscritos antigos. Um total de 11 cavernas com uma coleção de manuscritos inéditos. A maior coleção de manuscritos já encontrada em cavernas pela humanidade. Ao todo foram 800 pedaços de manuscritos encontrados. E a história nesses papiros contida é sensacional e impressionante. Uma das maiores revelações desse manuscrito conta a história de Noé. Uma das maiores revelações desses manuscritos conta a história de Noé. Sabe Noé da Arca? O próprio tiozinho da Arca, gente. Porém, uma história totalmente diferente daquela que a gente encontra na Bíblia. A história relata que quando Noé nasceu, ele era um bebê extraordinário, totalmente diferente de todas as crianças que haviam ali naquela região. Ele tinha a capacidade de iluminar uma sala inteira apenas com o seu olho. O mais interessante de tudo isso é que o pai de Noé, Lameque, realmente questionava-se se ele era o real oficial pai de Noé. Ele tava ali com uma confusãozinha. Ele olhava ali pro filho e falava: mulher, esse filho é meu mesmo? Mulher, conta pra mim o que tá acontecendo, mulher. Mas por que o pai do Noé pensava assim? Porque nesses mesmos manuscritos existe uma passagem que conta uma história de anjos que vinham do céu para fazer sexinho com as mulheres da época. Aliás, naquela época, vírgula, porque isso continua acontecendo até hoje. E não são anjos. Mas é óbvio que eu não posso nem pensar em falar sobre isso aqui. Vou falar na minha comunidade do Sparkle, me peçam por lá. Primeiro você vai clicar no link que está aqui no comentário fixado e me seguir na comunidade, o que eu não posso falar no YouTube. Aí, depois que você começar a me seguir lá, comenta lá: Carol, fala sobre aquele negócio que você falou dos anjos do céu que fazem sexinho. Um anjo do céu que trouxe pra mim. Só pra mudar a vibe. Então, Lameque questionou a sua mulher Betenos, de acordo com o livro dos Jubileus, que eu nem sei se é esse nome aí, desculpa, mas ele questionava realmente se Noé era filho dele. Sabe quando você tem aquela pulguinha atrás da orelha, famoso chifre? Pois é, ele tinha isso, coitado. Levou ali um chifrinho alienígena, né, gente? Quem nunca, né? Eu já chamaria de chifre transcendental. Olha só que good vibe que ficou agora. A aparência física de Noé também era descrita como a de um estrangeiro, ou seja, ele não se parecia fisicamente nem com o pai, nem com a mãe e nem com ninguém da região ali. Parece a história de outra pessoa no ano zero, ano de Cristo, porque se é antes de Cristo é AC, depois de Cristo DC. E quando ele nasceu? Aí é o ano zero. Eu tô confusa. Os olhos de Noé também eram descritos como olhos que brilhavam no escuro. Como se o olho, gente, tivesse luz própria. Igual o meu aqui, ó, que tá pegando o reflexo da tela da minha câmera. Algumas descrições dizem que a pele dele também brilhava. Essa descrição aí, vou concordar com vocês, que é meio estranha. Me fez lembrar do Edward do Crepúsculo. Porque até hoje, a única pessoa que eu lembro que tinha a pele que brilhava era o Edward do Crepúsculo. Achei estranha a descrição, desculpa. Mas todas as informações que eu passei para vocês levaram os pesquisadores a crer que Noé não era um homem comum, que ele não era humano, que ele não era daqui. O reverendo Barry H. Downing, PhD em estudos que convergem entre a religião e a ciência,
escreveu um livro intitulado The Bible and the Flying Saucers. Traduzindo, seria A Bíblia e os Discos Voadores. E infelizmente eu não encontrei esse livro em português, então não posso saber se é realmente esse nome, mas em inglês é The Bible and the Flying Saucers. Ele escreveu esse livro em 1968. Para escrever esse livro, ele analisou aqueles documentos encontrados na caverna pelo pastor lá na Palestina e disse que a pureza encontrada em Noé e nas pessoas da família dele não eram comuns naquela época. Ou seja, de acordo com ele, não era só uma pureza genética, mas também uma pureza e bondade espiritual. Porque ele e sua família, eles eram mais elevados, sabe? Eles eram pessoas diferenciadas. Entre outras palavras, assim, para resumir em palavras, eles eram melhor que todo mundo lá da época. Se precisava de uma coisa, conte com Noé, porque Noé é bom. Eles acreditam então que os seres humanos eram um erro genético da criação e salvar só quem prestava? E aí, gente, vem a pergunta que não quer calar. Teriam os extraterrestres enviado o grande dilúvio para que varresse a Terra desses erros genéticos, ou seja, desses seres humanos que não se comportavam e não tinham padrões morais que eram aceitos por esses extraterrestres, para que então purificasse e começasse tudo de novo, tudo do zero? E fizeram então de Noé uma espécie de um novo humano que popularia a Terra com sua espécie, agora com uma genética boa? De acordo com a história, a civilização criada pelos descendentes de Noé era muito, mas muito melhor do que a civilização que existia antes. Na Bíblia diz que antes da inundação, as pessoas viviam mais, ou seja, tinham vidas mais longas. E depois da inundação, ou seja, depois do dilúvio, essas pessoas elas passaram a ter uma vida mais curta. E a gente vê esse padrão não só nas escrituras da Bíblia e nesses manuscritos encontrados, mas também em todas as civilizações da Mesopotâmia, como a Suméria, como o povo acádio, o próprio povo egípcio, antes do dilúvio e depois do dilúvio. O dilúvio foi um marco ali muito importante em todas essas civilizações, o que significa que realmente ele pode ter existido sim. Nas tradições da Mesopotâmia, nós tínhamos reis que comandavam a Mesopotâmia inteira. E esses reis tinham vidas extraordinariamente longas. Muito estranho para a época, onde as pessoas viviam até, no máximo, 44 anos. 44 anos de idade, na época da Mesopotâmia, era tipo um ancião, entendeu? Depois do dilúvio, a expectativa de vida até desses deuses aí, que tinham vida longa vida ao rei, diminuiu e muito. Outra coisa que aconteceu depois do dilúvio que é muito estranha é que a interação entre o humano e os deuses foi diminuída. Antes do dilúvio, havia uma interação tão grande entre aqueles que eram considerados deuses e aqueles que eram considerados humanos, que existiam inclusive deuses que se casavam com humanos para terem filhos híbridos. Um exemplo disso na mitologia grega é o Hércules. Hoje em dia, então, essa interação que os povos tinham com os deuses não existe mais. Parece que isso foi perdido da nossa cultura. O grande mistério, então, está aí, porque tudo leva a crer que o dilúvio foi esse marco, esse fato muito marcante que foi literalmente um divisor de águas na história da civilização humana. E é interessante mencionar que essa interação que os humanos tinham com os deuses aconteceu somente no passado e são mencionados em vários manuscritos, imagens e em pinturas mostrando que haviam gigantes andando na Terra. Onde será que estão esses gigantes hoje em dia? Olha, se eu fosse um deus, um gigantão, eu realmente tinha desistido da humanidade. Eu ia falar, querido, fui, olha aqui, ó, de tomou fogo pro inferno. Peraí que eu vou tampar o nariz. É curioso pensar por que isso acontecia e por que hoje não acontece mais. O que realmente foi esse dilúvio, que foi literalmente uma linha divisória na história da humanidade, que causou a separação de homens e deuses. Teria sido então o dilúvio parte importante da evolução humana? Teria sido Noé um enviado para a Terra? Um escolhido não só pelo Deus católico, mas sim por vários deuses? Eu sei, gente, é um vídeo que traz mais pergunta do que respostas, mas eu quero saber a opinião de vocês, então comentem aqui embaixo. Vocês acham que Noé
era realmente um extraterrestre, um ser muito evoluído? Por que vocês acham que esses deuses desapareceram da Terra? Por que vocês acham que esses gigantes pararam de andar na Terra? E é tão interessante porque até os dias de hoje nós temos evidências que esses gigantes andaram na Terra. Então, onde eles foram parar? Cadê eles? Aí, claro, vai ter vídeo no canal aqui mais em breve, tudo bem. Fiquem tranquilos, nós vamos falar sobre esse assunto ainda. Então é isso, gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça, deixa um like, se inscreve no canal se você for novo, ative os sininhos das notificações aqui, mas não vai adiantar de nada, porque o YouTube nunca vai te mandar o que eu postar mesmo. Então o que você faz? Sempre aqui no canal nós temos vídeos de segundas, quartas e sextas. Só que o mundo tá tão louco, que tá acontecendo um monte de coisa no mundo, que eu sempre tenho que vir aqui no meio do nada, às vezes um domingo, que eu estou lá de pijaminha jogando videogame, e trazer uma novidade pra vocês, um vídeo, alguma coisa aqui, uma coisa louca. Então, passem pelo menos umas 2, 3 vezes aí no canal, que vocês sempre vão ter vídeos novos pra assistir, e façam maratona. Quem fizer maratona e postar com a hashtag lá no Instagram, Maratona Carol Capel, eu reposto nos meus stories. Meu Instagram é esse que tá aparecendo aí embaixo, e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um beijo e goodbye!